Olá, gratidão por chegar até aqui. Hoje vamos estar falando sobre um dos mais importantes Goshos, ou seja, cartas escritas por Nichiren Daishonin, que é o Gosho Carta a Niiki. Considero esse Gosho relevante porque ele condensa uma série de conceitos do budismo Nichiren. Mas antes de entrarmos na matéria de hoje, peço desde já que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para estar habilitando a notificação de novos vídeos. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e chacubugos. Assim, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda ajuda o canal a crescer. Eu separei algumas passagens do Gosho Carta a Niiki nos trechos que considerei mais relevantes para debater aqui com vocês. Eu não vou ler o Gosho na íntegra porque ele é muito extenso e o vídeo acabaria ficando muito longo. E na medida em que eu for lendo cada trecho, eu vou realizando a explanação dele. Primeiro, eu vou começar explicando o fundo de cena. Quando, onde e para quem essa carta foi escrita. Nichiren Daishonin escreveu o Gosho Carta a Niiki no Monte Minobu, em fevereiro de 1280, aos 59 anos de idade. Essa carta foi dirigida a Niiki Saemon Nojo, que era um oficial samurai do governo de Kamakura. Ele e sua esposa, Niiki Ama, se converteram ao budismo de Nichiren Daishonin através de Nikko-shonin. Niiki parece ter sido um fervoroso seguidor de Nichiren Daishonin. Resumidamente, nessa carta Nichiren Daishonin fala sobre a efemeridade da vida e sobre a importância de se manter a prática da fé até o último momento da sua vida. Então agora eu vou começar a ler os trechos que eu separei desse Gosho e em seguida eu vou fazer a explanação de cada passagem. Então vamos lá. No início, Daishonin diz: que felicidade é nascer nos últimos dias da lei e poder compartilhar a propagação do verdadeiro budismo. Quão dignos de pena são aqueles que, embora nascidos nessa época, não podem crer no Sutra de Lótus. Ninguém pode fugir à morte. Uma vez nascido como ser humano, então por que não praticar como preparação para a próxima vida? A prática da fé no budismo Nichiren garante boa sorte não apenas nessa existência, mas também boas circunstâncias na próxima. E para viver no mundo Sarrá, mundo da resistência, cheio de conflitos e sofrimentos, o fator sorte é importantíssimo. Sobretudo, se esse fator puder atuar em nossas próximas existências. Quantas pessoas conhecemos que são super esforçadas, determinadas, trabalhadoras, talentosas, estudiosas e mesmo assim não conseguem alcançar seus objetivos. Ou mesmo podemos conhecer pessoas muito boas, altruístas, empáticas, generosas, mas que têm uma vida muito sofrida ou até mesmo acabam tendo um final muito trágico. Então a prática do budismo Nichiren, embasada na recitação diária do Daimoku, nos proporciona a construção de uma imensa boa sorte, através de benefícios visíveis e invisíveis que se manifestam continuamente nessa e nas próximas existências. E é sobre isso que Nichiren orienta o seu discípulo Niiki. Em outro trecho, Daishonin explana: a soma das nossas más ações mundanas e do mau karma poderá ser
tão grande quanto o Monte Sumeru. Mas, uma vez abraçando a fé neste sutra, desaparecerão como geada ou orvalho sob o sol do Sutra de Lótus. Entretanto, se a pessoa cometer mesmo uma ou duas das 14 calúnias mencionadas neste sutra, será quase impossível expiar o seu pecado. Matar um único Buda seria um pecado muito maior do que destruir todos os seres vivos do universo, e violar o espírito do sutra é cometer o pecado de destruir todos os Budas. Aquele que incorrer em qualquer uma daquelas 14 calúnias é um caluniador. Não sabemos quantas existências tivemos até aqui e, portanto, desconhecemos a extensão do nosso karma. Entretanto, quando abraçamos a fé no Sutra de Lótus e recitamos o Nam-myoho Renge-kyo, conseguimos atingir o estado de Buda ou a nona consciência, a consciência mala, que por sua vez se encontra acima da oitava consciência, a consciência alaya, a consciência alaya, que é a consciência do repositório kármico, onde guardamos as impressões das causas que realizamos em existências passadas, assim como hábitos e experiências de outras vidas. Ali, na oitava consciência, os efeitos de nossas más ações passadas ficam depositados em estado de latência. Esses efeitos são como sementes que vão influenciar as outras 7 consciências, como a sexta consciência, que integra a percepção dos nossos 5 sentidos, e a 7ª consciência, que é o nosso ego. As sementes do repositório kármico também influenciam nosso corpo, nossos hábitos, nossos processos biológicos e até mesmo psicológicos, o que nos leva a atrair e ser atraídos sempre para as mesmas situações, para os mesmos padrões de relacionamentos, para pessoas com os mesmos padrões comportamentais. Quando recitamos Nam-myoho Renge-kyo, atingimos a nona consciência, a consciência imaculada, que não é tocada pelas sementes kármicas do passado. Por isso, conseguimos romper as amarras do nosso karma negativo e conseguimos gerar uma nova maneira de perceber o mundo, o que consequentemente se traduz em experiências mais positivas com a realidade que nos cerca, como a conquista de objetivos, a superação de situações difíceis em todos os níveis e a quebra de padrões kármicos negativos. Você fica livre para criar uma nova realidade, rompendo com as experiências negativas repetitivas que conhecia até então. O presidente Ikeda explica: um puro e límpido rio jorra das profundezas de nossa vida quando o nono nível de consciência é aberto, e todas as impurezas simultânea e imediatamente são varridas como detritos lavados da rua numa chuva de verão. Quanto às 14 calúnias que Nichiren menciona, elas constituem 14 espécies de calúnias à verdadeira lei e aos seus seguidores, que são os praticantes do budismo de Nichiren, enumerados no Hoken Mongu Ki de Miaolo, com base no capítulo Ryu do Sutra de Lótus. Elas são arrogância, negligência, julgamento arbitrário e egoístico, entendimento superficial e presumido, adesão aos desejos mundanos, falta de espírito de procura, descrença, aversão, dúvida, difamação, desprezo, ódio, inveja e rancor. Essas calúnias não devem ser praticadas contra a lei, nem contra seus seguidores,
senão será muito difícil a pessoa erradicar o efeito maléfico de suas ações passadas. E Daishonin continua: o inferno é a morada do fogo amedrontadora, e a fome um lamentável estado onde as pessoas famintas devoram seus próprios filhos. Ira é contenda e discórdia, e a animalidade é matar ou ser morto. Aqui, Nichiren fala sobre os 4 maus caminhos, que são inferno, fome, animalidade e ira, que compõem os 10 estados de vida. Relembrando, os 10 estados de vida são inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso e vou estar deixando nos cards ou no box de informações. Você também pode encontrar esse vídeo na playlist de conceitos budistas. Então, os 4 maus caminhos são estados de vida muito baixos, onde a pessoa manifesta um grau de consciência muito estreito e muito equivocado. Por isso, são estados de vida onde as pessoas criam as causas negativas que vão repercutir em sua vida nesta ou nas próximas existências. Relembrando, o estado de inferno é uma condição de profundo sofrimento, caracterizada por impulsos destrutivos, pelo desejo de matar ou morrer. O estado de fome é constituído pela ganância excessiva e pela ambição desmedida. Lembrando que não é negativo você desejar melhorar sua condição de vida. O problema é quando você realiza isso imbuído pelo estado de fome, quando você não tem controle sobre seu desejo de ter cada vez mais, nunca ficando satisfeito com aquilo que já possui. O estado de ira no budismo é caracterizado pela maldade, pela perversidade. A ira, dentro do contexto da prática budista, não indica o ódio ou a raiva, como se encontra no dicionário. O ódio e a raiva, no contexto do budismo Nichiren, são sentimentos mais ligados ao estado de inferno. A ira indica sentimentos mais ligados à competição, à inveja, ao senso de superioridade, à perversidade, à maldade em si. Durante a nossa vida, nós eventualmente vamos experimentar os baixos estados de consciência. O problema é quando você se identifica com eles e deixa que eles guiem suas atitudes. Porque nesse caso, você estará criando causas negativas que vão te gerar muito sofrimento no futuro. Quando você, por um acaso, estiver experimentando esses estados de consciência mais baixos, como inferno, fome, animalidade e ira, se desconecte desses estados e observe-os de um estado de vida mais elevado. Como fazer isso? Através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, que te permite elevar sua condição de vida até o estado de Buda. Em outro trecho, Nichiren orienta: lute ainda mais pela fé e jamais seja derrotado pela negligência. Todos parecem crer sinceramente quando abraçam inicialmente os Sutras de Lótus, mas, com o passar do tempo, tendem a se dedicar menos, deixam de respeitar ou servir os sacerdotes e criam arrogantemente visões distorcidas. Esse fato é o mais temeroso. Empenhe-se no desenvolvimento da fé até o último momento de sua vida. Caso contrário, arrepender-se-á. Por exemplo, a viagem de Kamakura a Kyoto leva 12 dias. Se viajar durante 11 dias e parar antes de completar o 12º dia, como poderá admirar a lua
da linda capital. Aqui, Nichiren fala que quando as pessoas iniciam sua prática budista, elas são levadas pela empolgação, pelo entusiasmo. Entretanto, com o passar do tempo, perdem a convicção e se deixam levar pela negligência. Por isso, ele adverte seu discípulo que mantenha constância na prática da fé. E para isso, usa a metáfora da viagem de Kamakura até Kyoto, que era a capital do Japão na época. A respeito desse trecho, podemos falar sobre um outro princípio budista, que é a fé de água corrente e a fé de chama ardente. Quando acendemos uma fogueira, por exemplo, as chamas crescem rapidamente e logo depois de consumido todo o seu combustível, as chamas se apagam com a mesma velocidade com que subiram. Então, a fé de chama ardente é aquela onde a pessoa abraça com muito entusiasmo o Sutra de Lótus, quando se converte ao budismo Nichiren, tal como a chama da fogueira que cresce rapidamente. Mas, depois de um tempo, a pessoa começa a negligenciar sua prática, deixando de praticar o Daimoku Gongyo 2 vezes ao dia, todos os dias, deixando de estudar o budismo, de participar das atividades da Gakkai, tal como a chama que se apaga rapidamente. Já quando observamos um rio, percebemos que suas águas seguem um curso de maneira constante. Da mesma forma, a fé de água corrente é aquela em que a pessoa não se permite desanimar com o passar dos meses e dos anos. Ela mantém, durante todos os seus anos de prática, o mesmo entusiasmo de quando ela se converteu ao budismo. E é essa a fé que precisamos manter. Não devemos parar nessa prática com a ideia de que já alcançamos os nossos objetivos e não precisamos mais praticar o budismo. Isso porque não conhecemos a extensão de nosso karma. Parte dos efeitos negativos de nossas ações passadas já se manifestou ou ainda está se manifestando. Mas uma parte ainda está em estado de latência, aguardando o momento certo para se manifestar. A manifestação do efeito kármico negativo pode ser observada em situações repetitivas, como em padrões de relações negativas que sempre se repetem, problemas que sempre reaparecem, sejam eles financeiros, de saúde ou familiares, ou até mesmo em tragédias que se manifestam quando tudo parecia bem. Por isso, precisamos manter nossa prática budista em dia para não dar oportunidade para o karma negativo se manifestar, ou, caso se manifeste, que ele ocorra de maneira mais amena possível, nos dando a oportunidade de transformá-lo através da sabedoria e coragem oriundos da prática budista. Mais adiante, Nichiren orienta: nas profundezas das montanhas nevadas vive um pássaro chamado Kankutio, que, torturado pelo frio paralisante, chora dizendo que fará um ninho na manhã seguinte. Todavia, quando o dia irrompe, ele se esquece das horas na luz morna da manhã, deixando de construir o seu ninho. Dessa forma, continua chorando em vão durante toda a vida. Isso também é verdadeiro com as pessoas. Quando caem no inferno e se sufocam em suas chamas, desejam renascer humanas e juram deixar tudo de lado para servir aos 3 tesouros. Só um parênteses. Os 3 tesouros aqui se referem ao tesouro do Buda, da lei e do sacerdote, que eu vou falar em outro vídeo. Voltando. E atingir a iluminação na existência seguinte. Porém, mesmo nas raras ocasiões em que renascem sob a forma humana, os ventos da fama e da fortuna sopram com violência, e a luz da prática budista é facilmente apagada.
sem qualquer escrúpulo, desperdiçam suas riquezas em insignificâncias, mas restringem mesmo a menor contribuição ao Buda, à lei e ao sacerdote. Isso é muito sério, pois estão sendo influenciados pelos mensageiros do inferno. Esse é o significado de o bem aos centímetros convida o mal aos metros. Aqui, Nichiren esclarece como é raro renascer como ser humano. Então, ao renascer na condição humana, que é a única condição, pelo menos no planeta Terra, que nos permite transformar os efeitos das causas negativas que criamos no passado, não devemos desperdiçar essa oportunidade buscando apenas o contentamento em coisas efêmeras, mas devemos nos dedicar à prática do budismo Nichiren para que possamos criar desde já boas circunstâncias para essa e para as próximas existências. Mais para frente, Nichiren orienta: não importa o que venha acontecer, mantenha imperturbável a sua fé no Sutra de Lótus. Assim, no último momento da vida, o Senhor será recebido por 1000 Budas que o levarão rapidamente ao paraíso do Pico da Águia, onde experimentarás a verdadeira felicidade da lei. O Senhor não deverá reprovar-me caso sua fé enfraqueça e não atinja a iluminação nessa existência. Se o fizer, o Senhor será como o paciente que recusa o remédio que o médico lhe receitou e, em lugar, toma o remédio errado. Jamais lhe ocorrerá que a culpa é sua, e ele culpará o médico por não se curar. A fé neste sutra significa que o Senhor certamente atingirá o estado de Buda, se for fiel à totalidade do Sutra de Lótus, seguindo exatamente os seus ensinos, sem acrescentar nenhuma de suas próprias ideias ou seguir interpretações arbitrárias dos outros. Atingir o estado de Buda não é nada extraordinário. Se recitar o Nam-myoho Renge-kyo com a totalidade da sua vida, o Senhor naturalmente ficará dotado das 32 feições e 80 características do Buda. Sakyamuni afirmou: no início, jurei tornar todas as pessoas perfeitamente iguais a mim, sem qualquer distinção entre nós. Portanto, não é difícil tornar-se um Buda. Nesse trecho, mais uma vez Nichiren retoma a importância da fé no Sutra de Lótus. Aliás, durante todo esse Gosho, ele ressalta o quanto a fé é importante, até mais do que o conhecimento de todos os preceitos budistas. Ele também esclarece o quão simples é alcançar o estado de Buda. Nichiren Daishonin, após muitos anos de estudo e visita a vários templos, descobriu a essência do Sutra de Lótus. Descobriu que a essência do Sutra de Lótus é o Nam-myoho Renge-kyo, e sua recitação seria uma maneira simples de alcançar a iluminação. Isso porque o objetivo de Daishonin durante toda a sua trajetória de propagação do Sutra de Lótus sempre foi tornar o budismo acessível às pessoas comuns do povo, para que essas pudessem desfrutar da oportunidade de uma vida feliz. Porque antes o budismo, por ter se tornado uma prática muito complexa, ficava restrito aos templos e a alguns membros da elite japonesa. Então, Nichiren desejou simplificar e disseminar a prática budista para as pessoas mais simples, que tinham pouco grau de instrução, para que elas também pudessem atingir a iluminação. Continuando a leitura do Gosho, Nichiren diz: o ovo de um pássaro não contém senão líquido, mas dele se desenvolve um bico, 2 olhos e todas as partes que formam um pássaro, e pode voar pelos céus. Nós também somos como o ovo, ignorantes e vis, mas, quando nutridos,
Mas, quando nutridos pela recitação do Nam-myoho Renge-kyo, desenvolvemos o bico das 32 feições do Buda e as penas das suas 80 características e ficamos livres para voar nos céus da realidade última. O Sutra do Nirvana afirma que todas as pessoas estão envolvidas pela casca da ignorância, faltando-lhes o bico da sabedoria. O Buda volta a esse mundo, tal como o pássaro-mãe retorna ao seu ninho e quebra a casca para que todas as pessoas, como aqueles filhotes, possam deixar seu ninho e voar nos céus da iluminação. Nesse trecho, Nichiren esclarece que, assim como o ovo possui o potencial de se tornar um pássaro, todos nós também possuímos o potencial de nos tornarmos Budas. E esse potencial, que reside em nossa nona consciência, é ativado quando recitamos o Nam-myoho Renge-kyo. Continuando, Nichiren diz: conhecimento sem fé é uma descrição daqueles que podem ser versados no Sutra de Lótus, mas não creem nele. Essas pessoas jamais atingirão o estado de Buda. Aqueles que têm fé sem conhecimento podem estar privados do conhecimento, mas eles creem e podem atingir o estado de Buda. Nós sabemos, e acho que já tem um vídeo aqui no canal, que os 3 pilares da prática budista são fé, prática e estudo. Mas nesse trecho, Nichiren ressalta mais uma vez a importância da fé para se alcançar a iluminação. Tanto que ele ressalta que há pessoas que são versadas no Sutra de Lótus, mas não poderão atingir o estado de Buda, porque não creem nele, enquanto há outras que não possuem tanto conhecimento sobre o Sutra de Lótus, mas por crerem nele, poderão atingir a iluminação. Então, resumindo, nesse Goshokarta Neiki, Daishonin ressalta o quanto a vida é transitória e o quão raro é renascer como ser humano, e que por isso não devemos perder nosso tempo buscando a felicidade relativa em coisas transitórias. Lembrando que a felicidade relativa é um conceito que remete à sensação de contentamento pela conquista de algo transitório, como um bem material, um emprego, ou até mesmo a superação de uma situação difícil, como um problema financeiro ou de saúde. Enquanto que a felicidade absoluta consiste na alegria que é experimentada ao se atingir o estado de Buda. E essa felicidade é indestrutível, porque o estado de Buda é o nosso verdadeiro eu, é a nossa verdadeira essência, que sempre esteve e sempre estará conosco por todas as nossas existências. Enquanto que as conquistas que a gente obtém nessa presente existência, como dinheiro, carro, casa, emprego, marido, esposa, são importantes também, mas são conquistas transitórias, elas têm um tempo determinado para acabar. Nesse Gosho, Nichiren também ressalta a importância de se manter uma fé contínua por toda a vida, não se deixando abalar por nada. Enfim, nessa carta, Daishonin mais uma vez nos traz orientações valiosíssimas e atemporais sobre como manter uma prática da fé que nos possibilite conquistar a felicidade por todas as nossas existências. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Mais uma vez, peço que, se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares e chacobocos. Nos sigam também em nossas redes sociais, que eu vou estar disponibilizando no box de informações, e qualquer dúvida pode entrar em contato pelo nosso e-mail, que eu vou estar deixando também aqui no box de informações. Gratidão por ter chegado até aqui e até a próxima.